Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês mais um Café com Resenha, aquele programa que a gente sempre traz para vocês às 7 horas, mas que no sábado e no domingo a gente vem um pouquinho mais tarde para dar tempo de vocês levantarem, acordarem, tranquilo, um pouquinho mais tarde, ainda assim ficarem sabedores de tudo o que acontece no Clube de Regatas do Flamengo. Nação, eu estou muito feliz porque nós estamos trabalhando praticamente do zero aqui no Resenha Rubro-Negra, depois que nós perdemos o nosso canal principal de quase 600 mil inscritos. Estamos prestes a alcançar hoje a marca de 156 mil inscritos neste novo canal. Por isso eu peço para que você curta, comente e compartilhe sobre TT, sobre Gabriel, sobre Montiel, sobre Oscar e sobre os assuntos que eu vou pontuar nesse vídeo aqui com vocês, mas principalmente se inscrevam e chame seus amigos, suas amigas rubro-negras para nos ajudarem a alcançar e ultrapassar essa marca de 156 mil inscritos. Quem sabe um dia nós poderemos voltar a ter, agora aqui no Resenha Rubro-Negra, um canal para 600 mil inscritos novamente. E se um dia nos pararem como nos pararam, nós vamos lá para o Central do Fla e vamos reerguê-lo de novo. Depois, se pararem de novo, nós vamos lá pro outro canal e vamos reerguendo, enquanto vocês nos quiserem por aqui. Então, se inscrevam, nos ajudem a chegar aí a 156 mil inscritos hoje. Como eu já disse para vocês, vou falar sobre Gabigol, vou falar sobre o jogo contra o Amazonas, vou falar sobre TT, vou falar sobre Oscar, vou falar sobre Gonzalo Montiel, vou falar sobre Thiago Alcântara, então fica até o final do vídeo para vocês não perderem absolutamente nada. Vamos começar falando sobre o Amazonas, segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Amazonas nesta quarta-feira, lá em Manaus. Dificilmente o Léo Pereira deve estar nessa partida. Com dores na coxa, ele deve seguir fazendo tratamento esta semana e na próxima semana. O que a diretoria rubro-negra e o técnico Tite esperam é que o Léo Pereira esteja pronto para o jogo contra o Milionários. Então ele deve ser poupado e retirado desse jogo contra a equipe do Amazonas. Muito provavelmente, Davi Luiz deve ser o cara que entre em seu lugar. Se o Tite pegar a lógica que ele utilizou no último jogo, Davi Luiz é o cara para assumir a condição de titular ao lado de Fabrício Bruno. Gabriel Barbosa treinou normalmente ontem e hoje no Ninho do Urubu. Os treinos foram agora na parte da manhã e ele deve ser relacionado sim para o jogo contra o Amazonas. Agora, o nosso ex-camisa número 9 e ex-camisa número 10 vai vestir a camisa número 99, que em 2012 foi de outro polêmico atacante. Wagner Love usou essa camisa enquanto foi atacante do Flamengo em 2012. E agora nós a veremos de novo nos campos verdes do nosso Brasil, entoando o vermelho e preto. Isso se o Tite quiser utilizar o Gabriel. E é importante ressaltar e destacar que o Tite não tomou nenhum conhecimento dessa situação polêmica do Gabriel com a camisa do Corinthians. Em momento nenhum, o Tite atravessou uma conversa, foi procurar o atacante, nada. O Tite deixou essa situação para a diretoria rubro-negra resolver, uma vez que ele entendeu, e do meu ponto de vista corretamente, que era uma situação para a diretoria resolver porque foi extracampo. Ele não conversou com o atleta a respeito disso, não chamou atenção, não cobrou a diretoria de absolutamente nada. O Tite só está mais leve, sabendo que agora ele pode optar por quem ele quiser. Não existe mais aquela obrigação de usar o Gabriel que havia antes, porque vinha das arquibancadas até a cobrança para que se utilizasse o ex-camisa número 10. Aliás, o que está vindo da arquibancada agora são muitas cobranças. Nos jogos de basquete que o Flamengo tem feito, a torcida tem mandado o recado e pedido fora Gabriel Barbosa. Pelo que a gente foi apurando de bastidores, já começa a crescer um burburinho sobre uma nova estratégia do staff do Gabriel Barbosa para que ele deixe o Flamengo. Gabriel não quer perder nenhum dinheiro pedindo sua rescisão e o Flamengo também não quer rescindir com ele agora, reforçando uma equipe brasileira e ainda mais sem ganhar nenhuma compensação financeira nisso. Então, a estratégia que já começou a aparecer, e prestem atenção nos próximos dias, vocês vão ver a grande mídia falando sobre isso e eu estou trazendo em primeira mão para vocês. A estratégia agora é criar um clima de insegurança para o Gabriel continuar no Flamengo. Como assim? O staff do atleta já começa a soltar nos bastidores, ainda a boca pequena, que
a família do atleta teme pela segurança dele nos jogos do Flamengo. A família teme que o Flamengo não possa garantir a segurança do atleta durante os jogos. O Gabigordo, por exemplo, já foi ameaçado nas redes sociais. Já disseram que ele não pode aparecer nas arquibancadas, porque senão ele vai sofrer as consequências. Imagina com relação ao atleta Gabriel Barbosa. Então, esse clima que começou a ser criado agora nos bastidores tende a tentar um rompimento com o Flamengo agora no meio do ano, para que o Gabriel possa reforçar ou Corinthians, ou Cruzeiro, ou qualquer outra equipe. A ideia é que ele tenha tempo de fazer até um certo leilão para poder definir para onde que ele vai, para quem pagar mais. Então, torcedores, fiquem atentos. O presidente de uma organizada aí já veio a público falar que o Gabriel não pode mais vestir a camisa do Flamengo, que eles não vão aceitar mais, que não sei o que tem, blá. A assessoria, o staff do Gabriel está reunindo todos esses detalhes, todas essas falácias de torcedores, de presidentes de organizadas, reunindo tudo isso para poder ver se vale a pena montar um plano estrategicamente pensado na questão da falta de segurança do atleta para poder jogar no Clube de Regatas do Flamengo. Com isso, ele conseguiria até uma indenização do clube para deixar o Flamengo por não poderem garantir a ele a segurança de exercer sua profissão. Então fiquem atentos. Vocês sabem que eu converso com muitas pessoas nos bastidores do Flamengo e essa é a tônica de uma possível estratégia que o Gabriel possa vir a montar agora. Bom, o Flamengo sabe que precisa de um atacante, já entrou em contato com o Roberto Firmino. No meu último vídeo aqui no canal, eu trouxe todos os detalhes sobre isso. Mas o Flamengo também pretende contratar pelo menos mais 3 jogadores. E aí entram os nomes do TT, que eu já venho falando com vocês há muito tempo, talvez tenha sido um dos primeiros canais a falar disso. Falei primeiro no meu portal, na minha coluna no portal do Jornal O Dia, vocês que me acompanham sabem disso. Apesar de muitos tentarem desmerecer a notícia agora, estão tendo que se curvar a ela. Também falei de Gonzalo Montiel e esses 2 jogadores estão na alça de mira do Flamengo nesse momento. Vamos lá. O TT sempre foi um pedido do técnico Tite, tá? O Tite sempre quis o TT. Acontece que o Palmeiras saiu na frente do Flamengo e já tem um acerto com o TT, com o jogador. Mas o Flamengo tá pegando uma brecha que o Palmeiras ainda não preencheu, que é a negociação com o Galatasaray. O Palmeiras, apesar de ter se acertado com o TT sobre valores de contrato, sobre tempo de contrato, ainda não procurou o Galatasaray. E pelo que eu apurei, a situação agora é a seguinte: o Flamengo já procurou o TT e perguntou: ainda há margens para conversa ou você está fechado com o Palmeiras? O staff do TT respondeu que ainda há margens para conversa. Apesar de já ter aceitado os valores do Palmeiras, há margens para conversa. Então o que o Flamengo espertamente foi fazer? Foi no Galatasaray. O Flamengo, pelo que eu tenho de informação, não fez proposta para o Galatasaray preta no branco, não. Até porque o Flamengo não faz isso, não põe nada no papel até tudo estar fechado. O que o Flamengo fez, que eu tenho de informação, foi voltar a procurar o Galatasaray e abrir conversas com o Galatasaray para ter o ponta-direita. E aí o Flamengo já soube que os valores giram em torno de 7 a 9 milhões de euros para ter o atleta. E o Flamengo está negociando essas bases com a equipe do Galatasaray, coisa que o Palmeiras ainda não fez. Então o Flamengo está à frente na tentativa de contratar o TT com o Galatasaray, mas está atrás pela questão de acerto com o atleta. O Flamengo tem tanta segurança que vai conseguir ultrapassar os valores que o Palmeiras ofereceu ao atleta, que ainda nem botou para o atleta as condições financeiras. Está apenas lidando com o Galatasaray. Resolvendo com o Galatasaray, que eu já falei para vocês, é 99% da negociação. Fechar com o jogador é 1% só. Os 99% está com o clube. O Flamengo está tentando no clube, até porque o Benfica também tem interesse no jogador. Então o Flamengo conseguindo fechar com o Benfica, o Flamengo vai cobrir a proposta do Palmeiras e o TT será jogador do Flamengo. Claro, isso tudo se der certinho, se o Benfica não vier com uma proposta melhor, se o Benfica não vier atravessando tudo para levar o TT para lá. Então essa é a situação do TT para hoje. Uma outra situação é com relação ao Thiago Alcântara. Tá havendo uma crescente nas redes sociais de pedido pelo Thiago Alcântara, o que para mim não faz sentido nenhum. Em 1000 dias corridos, o cara ficou 460 parado por lesão. É muito tempo parado, gente. E eu tô contando 1000 e poucos dias corridos. E não são 1000 dias de futebol. Futebol não ocupa 1000 dias no calendário.
né? Então, foram bem menos dias do que isso que se pôde aproveitar o Thiago Alcântara nos últimos anos. É indiscutível a qualidade do Thiago Alcântara, mas o torcedor que pede Thiago Alcântara não tá sabendo bulhufas o que tá acontecendo na carreira dele. Eu recomendo o vídeo de ontem pela manhã. Aliás, eu nem sei se é de ontem pela manhã, é só vocês olharem que ele tá na capa. Pega o vídeo meu em que ele tá na capa e avaliem os números que eu trouxe para vocês. Tecnicamente ele é indiscutível, mas o que adianta você ter um baita jogador tecnicamente falando se você não pode colocá-lo em campo? Então, não entendo os motivos da torcida estarem pedindo Thiago Alcântara, um jogador que já se declarou rubro-negro, que tem proposta, por exemplo, do Betis, da Espanha, para permanecer lá e ele quer ficar na Europa, e ele não pode ser utilizado porque está sempre lesionado. Eu quero ver os seus comentários sobre o Thiago Alcântara e também sobre o TT. Agora vamos partir para um outro jogador, Gonzalo Montiel. O Flamengo também vai procurar um lateral direito. Já avisou ao staff do Wesley que é para ele procurar um clube por empréstimo ou para sair em definitivo do Flamengo, que o Flamengo quer colocar um outro lateral mais experiente ali. E apesar do River Plate ter iniciado as conversas com o Montiel, o Flamengo ainda vê no Montiel um nome forte para aquele setor. Na verdade, o Tite queria o Danilo, mas o Danilo segue muito firme lá na Juventus e dificilmente vai sair do clube italiano agora. Apesar de lá na Juventus ele nem está jogando como lateral, ele está jogando como zagueiro já há vários anos. É capitão da equipe e tem um contrato lá que, se ele cumprir 50% dos jogos, o contrato dele é automaticamente renovado para 2025. Então a saída do Danilo de lá é praticamente impossível neste momento. Gonzalo Montiel já foi avisado pelo Nottingham Forest que não vai ser comprado em definitivo. Então, ao fim da temporada, que está bem próximo, ele tem que voltar para o Sevilha. O Sevilha não tinha pretensões de utilizar o Gonzalo Montiel. Poderia até emprestá-lo com opção de compra novamente. E aí o Flamengo e o River Plate se animaram com a possibilidade. Só que surgiu um assunto novo. Nesse final de semana, a diretoria do Sevilha e o Jesus Navas, que é um ídolo da equipe de Sevilha e vinha sendo um dos laterais direitos utilizados pelo treinador do Sevilha, resolveu aposentar. Com a aposentadoria do Jesus Navas, o Sevilha vai precisar imediatamente da contratação de outro lateral direito. Com isso, eles pretendem usar o dinheiro da venda do Gonzalo Montiel para poder ir atrás de outro lateral. Aí aquela questão do empréstimo com opção de compra fica bem mais distante de River Plate e de Flamengo. Isso se o Sevilha não resolver utilizar o próprio Gonzalo Montiel, que estava descartado para a próxima temporada, pela falta de laterais à disposição no mercado. Então agora a aposentadoria de Jesus Navas pode impedir as pretensões de clubes sul-americanos de repatriarem o Montiel. E aí eu volto a perguntar a vocês, vou colocar vocês na conversa, na discussão mais uma vez. Quem seria o lateral direito que poderia ser tentado pelo Flamengo que não fossem Danilo e Gonzalo Montiel, que fariam um sistema defensivo evoluir e o ataque também? Coloca aí nos comentários, nação, curta, comenta e compartilha. Já se inscreveu? Então bora, estamos pertinho aí dos 156 mil inscritos, ajuda a gente a passar essa marca. Vamos chegar de novo aos 600 mil, quem sabe? Bom, e por último, mas não menos importantes, o Oscar. Oscar Emboaba. Há quanto tempo o Flamengo quer o Oscar, hein? Com contrato até novembro desse ano, o Flamengo começou a conversar com o Oscar para ver se há a possibilidade de um acerto nessa janela do meio do ano. Agora a coisa ficou séria. É para trazer no meio do ano. O Oscar acha muito difícil uma liberação sem custos do clube chinês. E o clube chinês está mais do que certo. Pelo Xangai Port, nessa última temporada, ele é o segundo jogador na Liga Chinesa que mais deu assistências. 8. Ele é o segundo jogador que mais tem participação em gols. 11. Ele é o segundo jogador com mais chances criadas, com 10. E ele é o quarto maior artilheiro nesta temporada da Liga Chinesa, com 3 gols em 11 jogos. Com esses números, Oscar mostra que tecnicamente ele está numa das melhores formas técnicas da carreira, arrebentando. Ontem, o Xangai Port ganhou do Qingdao fora de casa por 5-3. O Oscar deu 11 passes decisivos, gente. Isso eram números que o Everton Ribeiro, por exemplo, tinha na temporada inteira. Ele fez isso num jogo só. Fabrício, mas é o campeonato da China, é verdade, é o campeonato chinês. Mas o Hulk veio de lá
e destrói aqui no Campeonato Brasileiro. E o Hulk é muito, muito, muito mais velho do que o Oscar. Os números do Oscar são bons. Por isso o Flamengo deve ter muita dificuldade de tirá-lo do clube chinês. Mas o Flamengo vai tentar tirá-lo para a janela do meio do ano. Claro, sabendo que vai ter que rolar uma compensação financeira. O desespero da diretoria pode fazer com que o Flamengo gaste uma grana num jogador que ficaria livre em 6 meses. Mas é necessário. Ou será que não? Comenta para mim. Você gastaria uma grana no Oscar que ficaria livre de graça em novembro? Mas em novembro não dá para trazê-lo para jogar essa temporada mais. Só para a próxima. Na próxima temporada não tem Landim. Não tem títulos para o Landim comemorar. E aí, o que você faria se estivesse no lugar do Landim? O que você pensa que pudesse fazer hoje nesse cenário que eu passei para vocês? TT é uma boa? Montiel é uma boa? Oscar é uma boa? E o Thiago Alcântara é uma boa? Comenta, nação. Curta, comenta, compartilha. Vamos bater esses 156 mil. Tô olhando aqui agora, ó, já chegamos bem próximo dos 156 mil. Tá faltando um pouquinho só pra gente bater a marca. Vamos lá, nação. Ajuda a gente. Tamo juntos, tenham um excelente domingo. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão, queridão. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Saudações rubro-negras.